Olá, estamos ao vivo, mais um fim de semana, para a gente conversar com o autor sobre mais uma história super interessante que já fiz a leitura e já tem resenha inclusive por aqui, mas para a gente conhecer um pouco mais da história, um pouco mais do autor, a conversa de hoje é com o autor Fernando de Oliveira Blanco, autor de Filho da Fênix. Vamos dar uma esperadinha, vamos ver se ele já entrou e aí a gente já começa. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Dá pra me ouvir direitinho? Dá tranquilo. Que bom. Então vamos começar, né? Começando, acho, pelo começo, a gente sempre começa para falar, né? Falando sobre o autor. Então, Uhum. conta um pouquinho sobre ti, da onde tu é, se tu publicou outros livros, além de Filho da Fênix, se é o teu primeiro trabalho e como é que, né, começou tudo isso. Uhum. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Fernando, sou do interior do Paraná. A história do Filho da Fênix começou lá em 2010. Naquela época eu ainda não me considerava um leitor assíduo. Eu gostava muito de ler as obras de Tolkien. Então, era a minha literatura padrão, né? Eu gostava muito de mergulhar na Terra-média e não conseguia estabelecer outro foco. E naquela época eu jogava muito videogame e a gente tem contato com diferentes tipos de narrativas, né? Sim. E eu cheguei à conclusão naquela época que existem dois tipos de protagonistas que é majoritário nos jogos, e é o protagonista que ele já tem uma índole formada, né? Ele já tem a sua personalidade e ele carrega aquela honra dele durante todo o jogo. E tem aquele protagonista que ele começa com medo e ele vai evoluindo, né? Ele recebe um chamado para a jornada e ele precisa se aperfeiçoar e se tornar alguém melhor para salvar aquele mundo. Uhum. E eu sempre senti falta de protagonistas quebrados, protagonistas que não estão preparados para aquilo que eles vão enfrentar. Sim. E surgiu nessa época essa vontade de criar essa história, né? Como seria um protagonista que, desde a infância, ele carrega um trauma e, de repente, ele tem que se ver pronto para algo muito maior do que ele? Uhum. Aí eu comecei a reunir, né, as minhas inspirações, aquilo que eu absorvia diariamente, e comecei o processo de escrita em 2012. Hum. Então foi o teu O primeiro livro. primeiro livro. Uhum. O Uhum. processo se estendeu de 2012 a 2016, Uhum. porque como eu não tinha experiência nenhuma, então desenvolver uma história do nada, né, criar toda a base daquela história do nada, Sim. era muito difícil. Aí chegou em 2016, tá finalizado. Eu não gostei do que eu escrevi. Meu Deus, depois de 4 anos. E agora, o que que eu faço com esse texto? Uhum. E deixei ele parado Ah. por 2 anos. Não mexi em nada, nenhuma vírgula, não fui atrás de consertar nada. Uhum. Aí em 2018 eu falei, não vou retomar essa história porque é um sonho que eu quero realizar, né? Publicar essa história. Uhum. Tanto é que na época era planejado para 2 volumes. Uhum. Aí em 2018 eu comecei excluindo capítulos que eu não queria, que eu não gostei, deixando Uhum. só o mais enxuto possível para recriar o mundo.
Aí, só em 2021, eu voltei a escrever. Pensei, não, Sim. agora eu tenho o que eu quero definido. Aham. E bem naquele ano, o meu melhor amigo faleceu. Hum. Aham. E ele estava me ajudando nesse processo. Aí eu pensei, nossa, e agora, né? Como que eu vou continuar sem o apoio, né, que eu tinha? Aham. Aí eu tomei uma decisão, não, eu vou terminar por ele, porque ele também estava escrevendo um livro e não conseguiu publicar. Eu falei, Uhum. então eu vou realizar esse sonho por nós dois. E daí eu comecei a reescrever, né, do zero, pegando só aqueles capítulos que eu realmente gostei, e o personagem Donnie Art nasceu disso. Eu iria ter um melhor amigo para ser o apoio dele na jornada. Uhum. Ah, Ah, e todo o processo também foi muito cansativo, porque aí eu já estava sozinho, né, para escrever. uhum. E quando eu finalmente terminei, aliás, vou voltar um pouquinho. Aham. Quando eu criei meu perfil e comecei a divulgar que estava escrevendo um livro, eu não esperava tanto interesse das pessoas. Explodiu gente no direct perguntando, né, quando que eu ia publicar. E eu não tinha expectativa nenhuma de publicar. Quando que eu vou Sim. publicar isso? Não sei. Aí, certa manhã, eu publiquei nos stories que estava à procura de uma revisão, uma pessoa para fazer as artes e uma pessoa para fazer o mapa. Sim. E também apareceu muita gente querendo ajudar. Isso também eu não esperava, eu achei muito legal, porque meu Aham. perfil tinha 500 e poucos seguidores naquela época e já apareceu muita gente querendo ajudar. Uhum. Então, foi uma luz assim que me deu aquele ânimo de realmente concluir, né, essa jornada. Uhum. Eu dei muita sorte com a revisão, achei uma revisora maravilhosa, que aperfeiçoou muito a minha escrita, né? Ela me deu várias dicas de como melhorar a minha comunicação com o leitor. E também um artista para o mapa. Achei muito bom o trabalho dele, fez certinho tudo que eu queria, até acrescentou algumas coisas de livre iniciativa dele, assim, que ele jogou ali para mim e falou: posso fazer isso? Ah, pode, fica legal. Sim. E em relação às artes, eu optei por fazer com IA no final. Acabei Uhum. optando por IA porque eu tive dificuldade de comunicação com os artistas. A maioria dos que aceitaram o projeto acabaram não me dando retorno. Então, Uhum. para acabar de vez e conseguir publicar, eu tive que ir para outro método. Mas acabou me satisfazendo bastante o resultado. Fica bem bonito. É. E daí publicou em qual ano? 2021 mesmo? 2022? Não, o livro físico ele foi publicado dia 17 de janeiro desse ano Aham. e o e-book dia 10 de fevereiro. Ah, saiu só esse ano, demorou um pouquinho então. Mas, aham, demorou. Ah, e como é que foi, assim, tá? Foi teu primeiro livro, então, né? Aí Sim, passou por esse monte de perrengue aí ao longo do tempo, e como tu já tava tu só tinha experiência da leitura, assim, tu já trabalhava com algo relacionado ou realmente acabou sendo uma coisa do zero, assim? eu sempre gostei de redação. Os Aham. professores até liam as minhas redações na sala, né? Então, eu já tinha aquele gosto por escrever. Uhum. Mas eu nunca fui atrás de um curso de escrita criativa, nunca tentei me aprofundar na literatura em si, né? Então eu Uhum. entrei com a cara e com a coragem para ver como seria a recepção, Sim. mas eu não deixei esperar ver o resultado para continuar.
Tanto que o livro 2 ele já está em processo de revisão. As Ah, artes, as artes já foram estabelecidas, quais vão ser. uhum, Só está faltando eu entrar em contato com o artista do mapa. sim. E aí já vai publicar já também em seguida. Sim, até o final do ano deve tá pronto. Ah, então. A diferença do primeiro volume foi grande, então, né? Sim, Ficou mais agora fácil, ficou mais fácil. tá tudo muito melhor encaminhado dessa vez. Dá até um alívio, né? Deu um alívio. Sim, não vai demorar 15 anos para publicar de novo. Mas valeu a pena se parar pra pensar, né? Claro, teve todos os problemas no meio do caminho, assim, mas o resultado, acho que tu gostou, né? Dá pra ver que bastante realmente as pessoas estão lendo e estão gostando do resultado, né? Sim, eu achei isso muito legal, porque a gente não sabe como vai ser a recepção, né? Uhum. E se ninguém gostasse e eu simplesmente decidisse cancelar o projeto, né? Sim, E não, o livro físico está vendendo bem, o e-book muita gente já leu e gostou, então isso dá um gás para a gente continuar escrevendo. O volume 3 eu já comecei a escrever, está na página 40 e alguma coisa, e já tenho um derivado, que vai ser uma trilogia, né? E eu já tenho um derivado planejado para concluir a saga. bacana. Então daí tá desenvolvendo muito bem, assim. Então tu vai criar, de certa forma, um universo, assim. É uma trilogia, mas vai vir outros volumes para complementar. Sim, nesse primeiro volume, a ideia foi desenvolver o Irian, né? Uhum. Mostrar quem ele é e os medos dele, que é o foco principal, né? Sim, Todo o trauma dele em se sentir um protagonista não preparado para o que vai acontecer. sim. Aí no final do livro, que ele recebe aquele convite, né, para viajar, Uhum. e é o início do segundo livro, e o foco vai deixar de ser o Irian. Ele ainda vai ser o protagonista, mas os capítulos não vão ser todos focados nele. Porque no Uhum. primeiro livro, a Alissa e o Dom quase não aparecem, Sim. né? Eles têm uma personalidade formada. Eu até tenho um capítulo todo sobre o passado do Dom, né? Uhum. Mas eles não têm um desenvolvimento mais amplo. E no segundo livro, não. Vão ter vários núcleos. Ao mesmo tempo que o Irian está viajando, o que a Alissa foi fazer naquela parte final Sim. ali que ela foi embora, né? Sim. O que ela vai fazer? Vai estar um caminho oposto ao dele. Uhum. O que está acontecendo em Kala enquanto o pai dele está lá? O que está acontecendo em Esper enquanto a rainha está esperando o retorno do Irian, né, da viagem? Sim. E vai expandir não só para o norte, a gente vai conhecer o que tem no norte, Uhum. como também o que tem no leste, Uhum. além dos limites do mapa, né, que Sim. vão fornecer mais 2 mapas. O livro 2 vai fornecer mais 2 mapas, Sim. porque a história vai explorar todo o continente. Ah, legal. Até ia te perguntar isso, porque o primeiro volume é realmente, a gente sente que é realmente uma introdução nesse universo, né? Tem bastante do Uhum. William, mas também tem uns indícios do que acontece com questão de outras cidades ali, outros pontos do mapa. Então, como é que foi para te desenvolver assim, conseguir? Claro, já pensava em ter 2 livros, se tornaram 3. Tu já tinha pensado que tu queria delimitar esse primeiro volume só, aqueles acontecimentos ali, ou acabou acontecendo ao acaso? O primeiro volume, ele estava planejado para acabar logo depois daquela última guerra. Hum, Não teria o casamento nesse primeiro livro. sim. E não teria o retorno daquele personagem na prisão. Sim. Também estava planejado para acontecer no segundo livro, Uhum. né? Aí eu pensei assim,
Eu não acabei com o psicológico do Irian o suficiente. Eu preciso colocar uma palhinha a mais aqui para Aham, fechar o livro com ele sim. quebrado, realmente quebrado, né? Então, Aham. eu peguei esses dois eventos e trouxe para concluir o primeiro livro. E ficou muito bom, né? Eu particularmente gostei, porque eu terminei o segundo perguntando, tá faltando página, cadê o resto? A gente termina querendo já ler o segundo, tá? Foi muito bom. É Não sei bom. como é que foi pra ti, mas como é que foi, assim? Até conta um pouco mais como é que foi escrever essa história, assim, entre pausas e retornos, como é que foi construir esses personagens. Não só ele, né? Mas os que estão ao redor do William. Então, o Irian, ele não foi o mais difícil de se construir, porque na primeira versão da história, aquela que terminou em 2016, Uhum. ele era um cara totalmente ignorante. Ele não confiava nas pessoas, não acreditava na palavra delas, e ele tinha muita dificuldade em fazer amigos, né? Aquela coisa que eu transportei para a infância dele, né? De ser uma pessoa mais reclusa, ele era a vida inteira. Uhum. Então, eu só trouxe uma bagagem para ele como soldado de que ele é obrigado a seguir regras, né? Sim. Essa rebeldia dele não tem espaço nesse contexto. Então, ele não foi tão difícil de se desenvolver em relação à primeira versão. Agora, o Dom, ele não existia na primeira versão. Eram dois amigos dele que também não eram próximos, eles só tinham ali uma relação militar, que eles eram obrigados a conviver, mas o Irian não gostava deles, né? Sim. Então, estabeleceu um oposto do Irian, na verdade, né? Porque o Uhum. Dom, ele pegou o trauma de infância dele e transformou em força, né? Então, ele foi o mais difícil que eu acredito de desenvolver, porque aquele capítulo que resume a vida dele, ele era mais extenso, mas no processo de revisão ele acabou ficando mais enxuto e ainda ficou grande, né? Eu até pensei em fazer um conto à parte, é, desenvolvendo melhor a infância dele e a adolescência, Uhum. porque eu acho que não foi o suficiente para dizer quem ele é, né? Sem fazer o livro ficar muito grande, passar de 600, 700 páginas para desenvolver esse personagem. Uhum. Então eu acho que trazer as palavras certas para dizer quem ele é foi a parte mais difícil. Uhum. E a Alissa, como é que foi, assim, pra descrever ela? Que ela, eu particularmente fiquei bem curiosa para saber mais sobre ela, né? Então, como é que foi criar essa personagem? Então, a partir do segundo livro, ela vai ter uma participação bem maior, ela vai encarar muita coisa sozinha e o leitor vai poder ver mais esse lado de corajosa que ela tem, né, de enfrentar as coisas por ela mesma, porque no primeiro livro eu quis trazer alguém que, ao mesmo tempo em que iria se apaixonar pelo Irian, também ia humilhar muito ele. Belo Milho. Porque ela vem de uma família tradicional militar, né? O pai é marceneiro, mas a mãe dela já vem de uma família militar. Uhum. E desde pequena ela tem esse talento nato para o combate. Então, desenvolver ela não foi difícil, porque ela deveria ser a personagem exemplar. Uhum. Estudiosa, ama livros, ama história, né? Tudo que ela se propõe a fazer, ela faz com perfeição. Então, não foi difícil desenvolver esse lado dela. E a partir do Uhum. segundo livro, eu vou mostrar um outro lado, que é ela sozinha, do ponto de vista dela das coisas.
né? Então eu acho que vai atrair muito mais gente a gostar mais dela por causa disso. Sim. Até porque já dá pra gostar bastante dela, né? Eu acho. Não sei os outros leitores aí que te contaram, mas eu gostei bastante dela, porque ela tem isso, né, de, de, de força mesmo, de ser uma boa guerreira, essa inteligente, essa monte de coisa que o próprio Irian enche de elogios, né? Então, achei muito bom, gostei bastante dela. E fiquei sentindo falta demais até. Mas que bom que ela vai ter mais destaque no segundo. Sim. E os deuses, como é que foi? Porque a gente tem umas pitadinhas ali, né? Como é que foi criar esses personagens? Os deuses, eles passaram por uma reestruturação completa em relação à primeira versão, porque eles viviam nos céus. Deusa da luz, deus da escuridão. E eles Uhum. travaram uma batalha ali entre anjos e demônios. E o deus da escuridão ele acabou perdendo e o exército dele foi selado no núcleo do planeta. E a deusa desce para a Terra para vigiar. E no final da primeira versão, ele conseguia trazer o seu exército de volta, né? E o livro fechava com uma batalha entre humanos e demônios. Ah, legal. E aí eu pensei que o livro estava sobrenatural demais e pouco focado nos personagens humanos, né? Uhum. Os deuses eram mais importantes do que os homens. E daí tive que reestruturar tudo, né, para ficar da forma como ficou. Uhum. E agora a ideia é de que os deuses eles têm papéis específicos no planeta, né? A luz e a escuridão eles têm um foco a ser cumprido, né? Uma missão a ser cumprida Uhum. e um deles se desviou do seu propósito, né? E buscou sobrepujar o outro. Sim. Mas aí, como eu tirei a existência dos anjos e dos demônios, eu coloquei que foram os próprios povos que se dividiram, né? Que tem a sub-história ali de que o povo do fogo traiu o deus da escuridão, né? E se uniu ao deus da luz na batalha. Uhum. Então, o segundo livro ele vai tratar muito disso. Porque como eles vão explorar todo o continente, eles vão encontrar todos os povos que participaram da batalha. E vão ter diferentes pontos de vista do que aconteceu. Qual vai ser verdade? Falar no terceiro livro para descobrir. É o terceiro livro. E a Fênix? Vamos ter mais. A gente só tem pequenas cenas ali, né? Que a gente tem uma noção do que ela interfere ali no Irian. No segundo vai ter um pouco mais disso também, então, né? Sim, o papel da Fênix no segundo livro é bem maior. Ela vai interferir mais na história e vai ser mais explícito o poder dela. Porque nesse primeiro livro, o Irian tem aquele incidente naquela noite na infância e só. Né? Ele nunca mais volta a manifestar essa força. E no segundo livro, não. Ela vai se libertar de alguma forma, né? Que ele vai conseguir acessar essa força e trazer para o mundo físico. Sim. E como é que foi para te explorar essa questão, que é uma coisa que eu tinha te falado, né? Que eu fiquei confuso no início, mas depois tudo começou a fazer sentido. Essa questão dos flashbacks, de ficar indo e voltando, em presente e passado. Tu não te confundiu, né? Pra descrever como é que foi criar essa ida e volta aí toda hora na história. O flashback foi interessante, porque eu escrevi eles seguidos, inteiros, completos, do Aham. começo ao fim. E depois escrevi o presente.
Então eu já tinha toda a sequência pronta, mas eu não sabia aonde encaixar os flashbacks, né? Uhum. Aí eu coloquei espaçados para dar um fôlego, né, na leitura. E aí a revisora falou que estava confuso daquela forma, Uhum. porque os flashbacks eles não estavam ligados à história do presente. Aí ela falou, você pode criar maneiras de trazer a importância do flashback, né, a partir dos eventos do presente, colocar de forma psicológica e não cronológica. Tanto é que eles são todos bagunçados, né? Sim. E eu acabei achando muito interessante a ideia. Deu mais trabalho, porque você tem que desenvolver uma cena que chama aquele flashback, né? Sim. Então, foi bem mais trabalhoso reorganizar o texto do que escrever. Eu imagino porque é difícil, né? Porque às vezes pode ser que as pessoas vão ler ali e pensar o que está acontecendo. Do nada a gente estava lá na frente, depois já ia lá para a infância, depois estava lá na adolescência. Tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, praticamente, né? Sim. E vai ter mais disso no segundo ou agora vai seguir uma ordem assim? Não, o segundo ele não vai ter mais o diário. O Irian vai deixar o diário dele na capital e não Uhum. vai, e vai ter um flashback. Só um, porque ele vai explicar um evento que está ali acontecendo ali naquele momento, em relação àquele personagem que ressurge no final, Sim. né? E eu acho que vai ser muito importante esse flashback, porque vai mostrar um outro lado da personalidade dele, Uhum. não tão agressiva, né? É. E a história vai ser bem linear mesmo. Vai dar mais ênfase na cronologia, nas datas. Tanto Uhum. que um capítulo ele não vai puxar necessariamente o outro, né? Vai focar, por exemplo, enquanto o William está viajando, o que está acontecendo em Calais naquele mesmo dia, Sim. né? E o que está acontecendo com a Alissa. Então, vai misturar diferentes núcleos no mesmo dia. Uhum. É interessante. E até falando um pouco desse personagem aí que vai aparecer no meio da história, pro final ali, tu, tu já imaginava que o William ia ser tão tontinho com o surgimento desse personagem ou acabou vindo ao acaso? Que eu cheguei uma hora que eu fiquei, não é possível, né? É muito tonto. Missão cumprida. É muito... Então, a ideia é de que fosse um choque para ele, mas que ele tentasse superar, né? Que ele não se deixasse envolver tanto pelo retorno dele. Uhum. Mas aí eu fui pensando, eu preciso colocar um motivo para ele não querer ficar no próprio país, né? Uhum. Porque além daquela obrigação da tradição que prendeu ele, né? Sim, Ele não seria mais a mesma pessoa vivendo onde ele vive, né? Com aquela pessoa ali tão próxima dele. sim. Então eu quis dar um motivo para ele, ao mesmo tempo em que ele estava abalado por causa da tradição, né? Ele também teria um motivo para querer ir embora, né? Uhum. É, pode ser. E até eu ia te perguntar aqui, eu achei interessante que geralmente livros que trazem esses elementos assim de Deus, de guerra, costuma ter muito mais cenas de ação, no sentido de batalha e coisas assim, mas o teu acaba também explorando bastante, de certa forma, a questão política, né? Até nessa questão da tradição, de não interessa o que tu quer, tu tem que cumprir como as coisas, né, devem Uhum. acontecer. Como é que
Foi uma escolha também? Como é que tu vai estar explorando e vai continuar explorando, explorou e vai continuar explorando esses elementos que eu achei bem interessante, né? Nasceu da necessidade que eu tive de reformular a primeira versão, Uhum, né? Deixar o sobrenatural em segundo plano e focar mais no humano. uhum, Então, vai ter sim uma maior presença do sobrenatural no segundo e no terceiro livro, mas o que os personagens humanos estão passando ainda é o foco. Tanto sim, é que existem outras criaturas sobrenaturais que vivem no planeta, né, que estão ali desde o do princípio do mundo, sim. e, e o Irian vai encontrar alguns deles. Aham. E nessa coisa de cumprir com os deveres, de ainda, né, não pode fazer tal coisa porque tua obrigação é fazer aquele outro, também a gente vai ter um pouco mais disso. Então, ele vai fazer essa viagem até Galan, no começo da história, e vai encontrar a rainha lá, e ele não vai voltar tão cedo para casa, né? Porque o que ela vai contar para ele vai acabar levando ele a explorar o mundo. Então, vai ter sim essa questão da ausência do Irian no reino de Esper, né? Aham. E as decisões que o pai dele vai tomar para expandir o poder de Kalen, né? E como Uhum. isso, lá no terceiro livro, vai afetar o dever do Irian quando ele retornar. Então Entendi. ele, então ele vai ter ainda mais responsabilidades do que ele tem agora. Sim. E quais foram, assim, as tuas. Falando um pouco de inspirações, né? De processos ainda. Tu teve alguma obra, jogo, algo assim que te inspirou a escrever esse livro? Tu disse que lia Tolkien, né? Não sei se teve isso ou algumas outras. O que mais, né? Acabou te inspirando. Sim, Tolkien foi a inspiração principal. Como literatura, como construir um universo Sim, expansivo, né? Mas realmente os videogames foram a principal inspiração para os elementos da narrativa. A franquia Zelda teve muita influência, principalmente o título Twilight Princess, que mostra o mundo o mundo de luz e o mundo de sombras. Uhum. E eles entram em conflito. E o mundo das sombras quer tomar o mundo da luz, porque num passado distante os habitantes foram banidos para aquela outra dimensão, né, por terem traído o rei, coisas assim. E eu trouxe esse elemento de luz e escuridão como dois opostos, mas que deveriam existir em equilíbrio, né? Igual eu mencionei, eles tinham uma missão e um deles se desviou. Sim. Outra franquia que teve muita influência foi Golden Sun, de Game Boy Advance, e conta basicamente a influência da alquimia no dia a dia das pessoas, né? Sim. Os quatro elementos clássicos, água, terra, fogo e ar. Eu dou uma pincelada no que é a alquimia, né? Mas eu não mostro o funcionamento dela, né? Sim. Até porque o povo do fogo não manifesta nenhum fogo, né? Eles não têm esse dom. E a Sim. partir do segundo livro isso vai ser explicado, porque eles vão conhecer os outros povos e por que que o povo do fogo não tem nada que se assemelhe ao fogo, né? Por que eles são chamados assim se eles não têm nada que controla o fogo, não fazem nada, né? Sim. E a terceira franquia que me inspirou bastante foi Xenoblade Chronicles, que é uma trilogia
Hum. Mas foi mais o primeiro livro primeiro jogo que me inspirou, porque ele conta a história de. Olha como tá. O que inspira a gente até a cozinhar melhor. Sim. É um jogo que conta que existiam dois titãs, também com divisão de luz e sombra, e a história ela passa inteira, quase inteira, você controlando os habitantes ali do Titã, que é o Titã da Luz, porque eles se enfrentaram e acabaram um matando o outro no processo. Então, eles são tão colossais que eles formam o mundo que as pessoas habitam. E você controla um grupo que está em guerra com o outro lado. Existe um exército de máquinas, né, que está atacando o mundo deles, e eles saem em busca de entender o que está acontecendo. Só que, inicialmente, é uma jornada de vingança, porque uma personagem muito próxima do protagonista morre no começo da história, Uhum. e ele sai em busca de vingança para destruir todas as máquinas. E no meio da jornada ele descobre que ela está viva. E aí muda totalmente a mentalidade dele, né? O protagonista que evolui Sim. com o passar da narrativa. Aham. Muda totalmente a mentalidade dele de se perguntar por que eles estão em guerra. Ele não quer mais se vingar, né? Mas Sim. por que aquilo aconteceu com ela? Apesar dela estar viva, ele não volta para casa. Ele quer respostas. E ele chega a se infiltrar no corpo do outro titã e lá descobre que, na verdade, nós somos os vilões. Porque foi o nosso titã que iniciou a guerra. Eles viviam em harmonia no começo. Legal. Aí vira uma luta não só de sobrevivência entre dois povos que estão em guerra, né? Mas também de enfrentar o Titã da Luz, porque ele volta. Como você enfrenta um Deus, né? Sim. E eu trouxe essa questão. Como teve a grande Guerra dos Deuses, né? Como que Sim. os povos se viam na posição naquela época. O terceiro livro vai abordar muito disso. Qual que foi a sensação de ver que metade do continente estava dividido de um lado e a outra metade do outro, um querendo derrubar o comandante do outro, né? Sim. E como eles fariam isso se a guerra terminasse favorável para um dos lados? Como eles iriam derrubar um deus? Realmente estou falando, deu para ver várias pontinhas assim na história. Uhum. E a ti, então, o que te inspira como uma escritora, assim? Outros autores que acabam te inspirando, de certa forma, a escrever, até um estilo de escrita, ou a escrever um gênero, né, específico? Como é que são as suas inspirações, assim? Eu vou pegar um livro aqui. Uhum. Ah, esse aqui. Esse aqui. Prince of Thorns, Príncipe dos Espinhos. Uhum. Ele foi escrito pelo Mark Lawrence e ele é uma das minhas inspirações na forma como escrever parte psicológica, porque ele foca no protagonista que ele sofreu um atentado, a mãe e o irmão dele foram assassinados e ele foi jogado em uma roseira para morrer. Mas os espinhos não matam ele. Ele sobrevive e ele se torna uma pessoa muito ruim.
porque ele vê tudo que ele amava se acabando, então ele entende que só os fortes sobrevivem. E ele acaba se tornando uma pessoa muito cruel. Então, esse aspecto psicológico dele, eu transformei para o Irian, mas de uma forma que transformasse ele numa pessoa fragilizada e não uma pessoa agressiva. Sim, interessante. E, e assim, tu pretende seguir escrevendo fantasias, deuses, ou depois que terminar, né? Pensando no futuro, tu pretende explorar outros gêneros? Pretende seguir escrevendo fantasias? Qual a tua ideia, assim? Eu pensei em construir um livro, mais ou menos no estilo do Silmarillion, que conta a origem, né? Que contaria basicamente como foi a Guerra dos Deuses em tempo real. Mas eu não tenho planos assim de construir toda a narrativa completa, né, da saga. Sim. Estou planejando, inclusive, fazer algo muito semelhante com o que tem nos apêndices do Senhor dos Anéis, que é uma cronologia dos eventos passados, Uhum. né, para fornecer assim algumas dicas, né, do que aconteceu, alguns pequenos detalhes e alguns textos mais longos para trabalhar questões mais importantes do passado que não cabem mais para o momento que está agora, né? Sim. Ah, legal. E como é que tá sendo, assim, trabalhar, além de escrever, como é que tá sendo trabalhar a divulgação da história? E a gente sempre brinca, né? Agora, autor não é só autor, né? É marqueteiro, é um monte de coisa junto. Como é que tá sendo isso? Essa parte é difícil, divulgação é difícil, porque não basta você estar ali compartilhando todo dia, né? Uhum, Trechos do livro, artes. A pessoa tem que ter interesse de ir atrás e ler, né? uhum, E essa parte está difícil. Apesar das divulgações terem dado um resultado muito bom na questão do interesse, que uhum. eu fiz 10 parcerias e Uhum. muita gente mostrou interesse, né? Agora, esperar o consumo. Sim. Mas, mas eu achei bem interessante porque no primeiro mês contabilizou mais de 3.300 páginas lidas. Ah, que bom. E no segundo mês passou de 2.100. Uhum. Então eu estou bem satisfeito com o resultado. Para uma obra que acabou de ser publicada. Sim, muito bom mesmo. E tá Uhum. tendo um retorno já de opiniões, pessoal comentando sobre a história? Sim, o pessoal das parcerias acabou comentando mais em privado comigo, das partes que gostou, né, tal. É. O pessoal do livro físico ainda não terminou, ainda não vi ninguém que tenha terminado, Uhum. mas já chegou para todo mundo direitinho. Aí Ai, que bom. tô esperando da parte deles também, porque a diagramação do livro físico é diferente, né? Uhum. A primeira Ficou tem a maior? primeira página. Ficou maior? O físico? Não, o livro físico tem 502 páginas. Uhum. O e-book é mais, né? 530, eu Isso, acho que é pouquíssimo, né? Um pouco mais. 573. É. É uma Eu diferença fui muito grande. é, geralmente, não, faz sentido. Assim, Uhum, alguns ficam maior, né, por causa da, qual geralmente tem mais os próprios mapas e figuras, né, que o pessoal consegue colocar, isso geralmente fica maior, né? uhum. O- Quando eu terminei a oitava versão,
Na verdade, oitava versão. Não acredito. E daí eu mandei para revisão, É. tinha 490 páginas. Aí ela fez eu mudar tanta coisa que foi para 590. Então Não, então não perdi tanta coisa no e-book, mas no livro físico fez uma diferença bem grande. vá, fez muita diferença. Mas o bom, que nem eu disse, né? O resultado foi ótimo, então só seguir. E a gente já tem previsão, então, falou final do ano, o segundo livro? Até o final do ano tem que estar pronto. O e-book Porque... Não, os dois. foi. Porque assim que terminar a revisão e eu tiver a arte dos dois mapas, eu já vou mandar para diagramação. Ah, legal. É, até eu pensei, eu vou ter que dar uma pressada nele, porque eu quero ler o segundo, né? Mas que bom que eu não vou precisar esperar 10 anos, fico feliz. Não, não vai tudo isso. O terceiro livro eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de criar o começo dele, Ah, porque eu sei como a história vai se desenvolver, como ela vai fechar, todos uhum, os traumas que vão acontecer, as mortes, né? uhum, Mas chegar lá, né, sim. é complicado. Até porque ali no começo acontece muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa em um período muito curto de tempo, e como eu mexo com datas, né, Sim. tem que estar tudo muito bem organizado para uma coisa não atropelar a outra. Uhum. Então, apesar de eu já ter criado todo o calendário anteriormente, acabou que eu tive que fazer alguns reajustes, porque a, a viagem, né, os tempos de viagem não estavam batendo. Então eu Ah, tive, sim. então eu tive que encurtar alguns pedaços e outros prolongar a estadia deles em determinado lugar para fazer sentido o que vai acontecer no final. Uhum. É, também deve ser difícil, né? Conseguir amarrar, porque várias coisas acontecendo, né? E a gente falou, tu bota datas. Então tem que cuidar para acabar não se passando, né? Sim, eu tinha em mente que o terceiro livro ele tem que acabar em uma determinada data, um determinado evento tem que acontecer naquela data Uhum. para o livro acabar dali em diante. Porque esse evento vai ser chave para o que vai acontecer no derivado. Sim. Né? Ele vai puxar essa memória desse personagem que vai estar centrado nesse derivado, que vai mudar completamente a maneira dele de ver as coisas. Uhum. Mas eu não posso falar que o personagem é esse. A gente espera até lá. A gente espera. Então é isso. Gostei muito de conhecer um pouco mais de ti, das histórias, como é que tá sendo a cabeça para conseguir montar tudo isso. E tem um espacinho para comentar o que tu quiser aí, fica à vontade. Temos perguntas? Ah, vamos ver. Tinha uma que acabou sendo um pouco do que a gente tinha falado, se existe algum universo dos jogos que tu se inspira. Tu Ah, acabou sim. comentando, né? Estava pensando também, aquela hora que você perguntou se eu pretendo passar para outros gêneros depois. Eu tenho uma história inicial em mente de suspense, Uhum, mas suspense não é a minha área, né? Até porque o meu histórico de influências não é ligado ao suspense. Mas uhum. a ideia está ali, então espero conseguir desenvolver ela com o tempo. Dá para desenvolver, né? Tu ainda não tinha escrito fantasia, mas surgiu a fantasia, então pode acontecer também, Quem sabe mais uns 10 anos. né? Aí não dá. É o Martin da vida, vai esperar não morrer o velho para escrever ou publicar os últimos.
Ai, mas então é isso, a gente fica esperando, ansioso pelo segundo livro. E aí, como é que faz o livro físico para adquirir direto contigo? Sim, o link está na minha bio, tanto para o livro físico quanto para o e-book. Tá. Então a gente deixa depois tudo direitinho marcado para o pessoal ir conhecer e lá comprar os livros contigo. Uhum. Tá certo? Muito É, obrigada, viu, pelo teu tempo. E fica o convite para ti, quando surgir, for publicar o segundo, pode voltar para a gente falar um pouco mais sobre ele. com certeza. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Tchau. Tchau.